que não haja prejuízo ao organismo, principalmente vocês que lidam com as crianças, né? Você que, se você for mãe, se você for pai, você não quer colocar seu filho num esporte que você vai prejudicar o crescimento dele, né? O desenvolvimento dele na escola. Porque nem sempre aquele filho seu que está praticando atividade física, aí ele vai ser um nadador de ponta, né? Às vezes pratica porque é saudável, é salutar, né? Você depois ele deixa naquele período e vai seguir a carreira, vai fazer uma faculdade, vai ser um profissional. E o que a gente quer hoje é o quê? Nós queremos o quê? Né? Adolescentes, a gente quer adultos saudáveis e idosos também, gente. O nosso país é um país, mais uma década vai ser um país de idosos. A gente quer idosos com saúde, saudáveis, né? Então a gente tem que estar investindo na alimentação. E com relação ao treino, gente, o treino, né, em competição, a suplementação é diferente, né? Eu vou dar umas dicas aqui para vocês. Durante o treino não pode faltar carboidrato, tá? Não pode faltar carboidrato no treino, né? Não pode faltar água durante o treino. É importantíssimo ali, antes de você também treinar, né? Durante o dia você tem que ver tudo isso. A questão das vitaminas, dos minerais, não pode faltar carboidrato antes, durante e depois. Hoje em dia a gente tem usado bastante um protocolo que está dando certo, que é o recovery, que é você juntar um carboidrato com a proteína depois do treino, né, para você fazer a síntese proteica, o anabolismo. Isso é muito utilizado hoje amplamente, e o treino você tem que usar. E como na competição, meus atletas, eu oriento eles, uma semana antes eu entrego para eles uma fichinha, passo por e-mail, né, o que vocês precisam, né, de orientação na semana de competição. Aí eu passo, né? Vocês têm que se alimentar, vocês têm que repor glicogênio muscular, porque vocês vão gastar o glicogênio muscular, você repõe com o quê? Com carboidrato, né? Então, numa semana de competição, não há necessidade de você ingerir muita proteína, porque o metabolismo da proteína é lento. Então, você precisa suprir aquele atleta de carboidrato, porque é ele que vai repor, né, o glicogênio muscular. É o que ele vai usar. A proteína é um suplemento que você utiliza bastante, mas quando ele está fazendo um trabalho de força, né, porque a proteína é um macronutriente que vai fazer a recuperação da musculatura. Ele trabalha com a recuperação, né, com a força. Então, 3 dias antes de uma competição, é de praxe isso, você aumentar o consumo de carboidrato. Então, é macarrão, né, lasanha, é batata, é arroz, bora. Tem proteína? Tem, mas em menos proporção. A proporção é menor. Mas o carboidrato tem que se hidratar, tem que comer, né? Deixar de evitar comidas gordurosas, né? Levar seus suplementos que é de costume. Não vai na competição chegar um amigo seu, eu faço todas essas orientações. Não vai tomar suplemento, né, de outro atleta que você não está acostumado, né? A gente tem que ter cuidado com a questão do doping, de você estar tomando, ingerindo substâncias que você não conhece, que a médica não passou para você, o nutricionista não passou suplemento. E hoje em dia, vocês que trabalham com crianças nessa faixa etária aí, né, de adolescentes, isso daí é o que a criança quer ficar forte, o atleta, o rapazinho quer ficar forte. E às vezes não pergunta para o médico, para a nutricionista, vai na onda do amigo e quer tomar o mesmo suplemento. E não dá. Vamos supor, um exemplo aqui. Eu tenho uma atleta que ela tem o triglicérides muito alto. Aí você vê hoje a moda, né? Ai, toma óleo de coco é bom, vou fritar ovo com óleo de coco, vou fazer omelete com óleo de coco. É bom demais, tudo. Mas quem tem o triglicérides alto, não é indicado você, né, tomar óleo de coco. Aí chega no treino e diz, tia, elas me chamam de tia, você passou óleo de coco pra mim e você não passou pra ela. Mas eu já não falei que a nutrição esportiva é individualizada, né? Não tem os exames estão aí, então você não pode estar passando
mesma coisa, o mesmo suplemento, a mesma dieta, porque você tem que ter esse cuidado. Como você falou aí nesse modismo, o que você me fala da glutamina após os treinos? Que agora virou moda a glutamina. Excelente, eu passo demais. A glutamina é um aminoácido que vive no intestino da gente, né? E como eu falei anteriormente, não sei se você prestou atenção, a gente quando começa a tratar um atleta, a gente começa a tratar pelo intestino, né? Por quê? Porque o intestino é onde tem as nossas bactérias, né? Gram positivas e negativas, elas vivem no nosso intestino. Então, o exercício físico intenso, ele acaba danificando essa permeabilidade da membrana do enterócito, né, do intestino. E aí tem determinadas bactérias que têm essa capacidade de translocação dessa barreira para outros sistemas. Por isso que nadador, ele tem muita urtes, né, infecções no trato respiratório superior. Fica muito com, às vezes, cloro, garganta, otite, né? Garganta inflamada, nariz escorrendo. Então, o nadador, isso é comprovado cientificamente. 50% dos nadadores, dos atletas, né, da natação, eles têm essas infecções no trato respiratório superior. Porque nós temos que aumentar, reforçar essa barreira intestinal. E a glutamina é um aminoácido que vive no nosso intestino. Então, hoje em dia, eu sempre suplemento a glutamina logo após a atividade física, porque a atividade física, o esforço é grande, né? O estresse oxidativo é grande ali, o esforço da atividade física, você tem que reforçar essa barreira. Então, eu passo a glutamina e 2 horas depois eu ainda repito a dose, tá? Para fazer todo esse reforço imunológico, porque a glutamina, ela aumenta o sistema imunológico da gente. Então, a gente vê aqui que na alimentação a gente diminui a fadiga, a gente recupera com a alimentação, a gente faz a manutenção da massa magra, porque se você come direito, né, você mantém essa massa magra. Agora, quando você não se alimenta direito, você logo tem queda, você não consegue fazer músculo, né? Você se desestabiliza, os hormônios, você diminui, com a alimentação você também consegue diminuir a sua gordura corporal, né, para você ter uma performance esportiva, né? Então a alimentação, ela tem um papel fundamental, gente, no desempenho do atleta e na recuperação. Olha, gente, a recuperação é tão importante quanto o exercício, porque você está passando treino hoje para o seu atleta. Você passa aquele treino hoje, né, Pinho? Você passa hoje, mas você passa aquele treino lascando para o seu atleta lá. Mas você quer que amanhã ele esteja recuperado, né? Para treinar de novo naquela mesma intensidade ali, né? Poxa, eu quero... Mas se ele não se alimenta, se ele não descansa, se ele não tem um sono recuperador, aí quando chega... Treinou bem pra caralho hoje, caramba, foi bom demais. Aí quando ele chega amanhã, ele vem assim. Aí você diz, cara, você não parece aquele atleta de ontem, né? Então a alimentação, vocês precisam estar incentivando esse atleta ali, porque para poder fazer o trabalho de vocês. A proteína é absolutamente essencial na recuperação, né? Como eu falei que o carboidrato é essencial no período de competição, no período de recuperação é a proteína. Proteína é o macronutriente responsável pela recuperação muscular, né? Pelo feixe de músculo ali, ela coloca no lugar. Então você hoje tem vários tipos de proteína, né? Tem a caseína, tem a isolada, a hidrolisada, que você usa aí para você recuperar esse atleta, o músculo do atleta aí. E alguns suplementos, como o meu amigo aqui perguntou, né? Ó, aqui, glutamina, né? O BCAA, que o BCAA tem muitos artigos aí contraditórios, né? Que o BCAA são aminoácidos de cadeia ramificada, mas que você vê que pode ser usados antes, durante e depois. Aí os atletas... Há um mito que ele não pode ser usado depois, né? Então eu costumo usar antes, porque o BCAA são aminoácidos
que vão agir no sistema nervoso central. Então, para retardar a fadiga do sistema nervoso central. Então, eu vou usar depois, né? Eu quero usar antes do exercício ou durante, para que eu consiga retardar essa fadiga, né, no sistema nervoso central. Porque a fadiga, primeiro que você tem a periférica, no músculo. Aí depois a fadiga você fica, o treino extenuante, intenso, volume de treino alto, você já fica ali meio que desorientado, né? Então eu não quero que essa fadiga, né, se estabeleça no sistema nervoso central. Então a gente usa o BCAA, usa a glutamina, usa a creatina para você fazer massa muscular, para você recuperar a musculatura. Mas vejam bem, o que é muito importante é você sempre verificar se realmente há necessidade de suplementar. Você não pode chegar assim, como tem vários atletas meus e que me ligam, né, doutora Ana? Liga pra gente e diz assim, olha esse suplemento aí, posso tomar esse suplemento? Gente, não é bem assim. Às vezes você vai na loja, porque você vê hoje a quantidade, como o mercado de suplementação cresceu no Brasil. É o segundo maior no mundo, é o Brasil. Em qualquer rua que você vai tem lojinha de suplemento. Aí seu atleta, né, às vezes não é leigo, chega numa loja dessa, o vendedor tem a lábia, né? E o atleta às vezes não tem o conhecimento, aí você vai lá, bom, rapaz, toma esse suplemento, cara, tu vai ficar forte, né? Tu vai ficar musculoso, sua testosterona vai subir, né? Aí o atleta se empolga, compra o suplemento, né? Sem uma orientação da médica, da nutricionista, se realmente aquele suplemento é necessário, né, para ele. Então é muito importante. Hoje em dia os suplementos tem muito atrás, né, vem escrito no rótulo, a gente tem que ler que tem escrito blend, né? Blend, essa semana um atleta, é até nossa, viu, doutora Ana? Só cortando aqui um pouquinho, ela falou assim, que mandou a foto de um suplemento para minha mãe. Falou assim, olha, o que é que você acha desse suplemento? Aí me mandou a foto. Aí eu falei, olha gente, olha, fulana, eu não aconselho esse suplemento. Aí ela, não, porque o cara da loja disse que é muito bom, né? Tem cafeína, tem isso, não sei o que. Eu falei, mas olhe no rótulo atrás, bata a foto e mande pra mim. Aí mandou. Aí tinha bem assim, Explosion Blend. Aí eu falei, olha, vai explodir tudo, né? Porque ninguém sabe, né? Explosion, né? Explosão, uma mistura de explosão. O que é que tem dentro dessa mistura de explosão? Né? E são atletas que participam de competições, viu? Viu, Maria Lenk, tudo. Aí chega, pelo amor de Deus, não tome isso não, né? Então o suplemento, você tem que ter o cuidado de estar prescrevendo, de estar orientando esses atletas, porque eles vão mesmo, né, na loja e se encantam pela lábia do vendedor. Então a gente tem que ver se é necessário mesmo a suplementação. E olha só aqui o que o Nicolaides fala, que é ingestão de vitaminas. Né? Não, eu estou tomando a vitamina aqui, né? Antioxidante, tudo. Às vezes, se você toma, né, as doses fisiológicas, aí a gente tem que respeitar. Porque quando você não respeita uma dose fisiológica, ela se torna perigosa. Olha, foi a Indiane que botou aqui, viu? 1h40 para eu falar. 1h40, eu falei há muito tempo. 1h05 já, tá tranquilo. Aí aqui eu fiz uma tabelinha aqui, peguei das minhas aulas, né, da pós, de energia e recuperação. O que um atleta de recuperação, olha aqui, eu falo assim, um atleta o Brandon, que é um atleta meu, doutora Ana, nosso, né, um atleta nosso, que ele tem uma intensidade, né, ele é um atleta de endurance, mas ele treina bastante, né, muito intenso. Às vezes treina 2 horas e 2 horas e meia, umas 4 horas e meia, né? Olha quanto ele precisa de carboidrato aqui. Eu chego a colocar no plano alimentar dele de 8 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então, se o cara tem 70 quilos, você multiplica 70 por 10 gramas de carboidrato, dá 700 gramas de carboidrato. Só que o valor calórico do carboidrato são 4 calorias.
7 vezes 4, 28. 2.800 calorias só de carboidrato. Tá? Aí fora a proteína, fora a gordura da alimentação. Então, o atleta ele precisa mesmo desse aporte. Então, essa daí é uma tabelinha que a gente, só para vocês verem, assim, de acordo com a intensidade do exercício, né, a necessidade dele de carboidrato. E aí eu falo aqui para vocês, assim, o que é que vocês querem, gente? Vocês têm que perguntar para o seu atleta. Vocês querem uma estrada pavimentada, né? Porque você vai ter essa estrada se você tiver uma alimentação. Né? Uma alimentação boa, você tiver um sono adequado. Agora, aquele atleta que chega em casa e vai pro joguinho, né? De videogame, lá, aí vai jogar no computador. Como é o nome daqueles jogos, hein, Débora? Como é o nome daqueles jogos que Leonardo joga? Tem atleta que joga demais e eu brigo com ele. League of Legends. Então você tem que perguntar pro atleta, o que é que você quer? Né? Você quer uma estrada, né, bem pavimentada ou quer uma esburacada? Porque se você quer, né, se recuperar, você precisa dormir, você precisa ter um sono, né, recuperador, você precisa ter uma alimentação, né, porque esses jogos e essas outras cargas, né, atleta que você vê, gente, vocês são educadores físicos. Eu aprendi isso porque eu tive aula com educadores físicos da Unicamp. Se você treina de manhã e de tarde e sai para balada à noite, treinamento nulo, não adianta. Você treina de manhã, faz musculação, vai treinar de novo à tarde, aí vai para balada à noite.